Sejam bem-vindos a mais um Book Free Brain 4.2. Hoje a gente vai discutir aí mais 100 páginas das Brumas de Avalon e é mais um pedaço da nossa série aí Book Free Brain Entre a Espada e o Cajado. E Brunão já tá aí do outro lado. Brunão, dá uma situada pra gente, o que conta essa história aí, esse livro das Brumas de Avalon? Boa noite aí, pessoal. Bom, As Brumas de Avalon conta a história de Arthur, né? Só que pela ótica das mulheres que fazem parte da vida dele, né? Das principais mulheres aí. Sim. E aí a gente vai pegar e falar um pouquinho sobre o que a gente viu aí, as principais impressões, né? E vou aqui já puxar meus pontos. E o primeiro ponto foi que se mostra ali no início dessas 100 páginas, né? Que é o Gorlois, mais uma vez, ou Gorlois, né, para os íntimos, mais uma vez se mostrando assim um cara extremamente hipócrita, né, velho? Ele achava que naquela época ali só as mulheres que pecavam e que cometiam coisas que não eram bem vistas ali pelos cristãos, né? E os homens não. Então segue um pouco o que a gente comentou da outra vez, né? Sobre esse posicionamento dele, sobre como que naquela época, assim, porque claro, se passa na época ali eu não sei se dá pra falar Idade Média, eu nem sei situar muito bem onde essa história se passa, mas é provavelmente por ali, né, Brunão? Pode dizer que era medieval, sim, né? E situado naquele contexto, claro que as mulheres não tinham muito espaço, né? E muitas ali até eram vistas como feiticeiras e tal, e perdiam a vida, né? Por conta disso. E aí eu achei extremamente, assim, uma hipocrisia do caramba, assim, o cara todo torto, e só que ele não conseguia enxergar isso nele mesmo, e para ele as mulheres ali daquela época, e aí no caso a Igraine, né, que ele já passou daquela parte ali onde ele tá totalmente enlouquecido de ciúmes, né? Ele olha para ela como uma mulher assim, meu Deus, que pecadora, e eu um homem super santo, né? Na verdade, não só ele, né, mas todo mundo que era, vamos dizer assim, cristão, né, eles eram levados a ter esse tipo de pensamento, né, que era comum, né, nessa época. Então você vê que quem tem algum pensamento diferente é quem não foi criado ali como cristão, né? Então o livro faz questão de mostrar que, tipo assim, esse contraste de pensamentos, né, de quem é criado de acordo com os costumes de Avalon e de quem é criado como cristão. Você vê que sempre, no fundo, tem essa guerra religiosa, né? E que no fim das contas não acabou muito bem por Gorlois, não, né? Sim, então realmente ali o livro, pelo menos nessas 200 páginas aí que a gente leu nessas semanas para trás, você percebe assim o quanto isso é evidente, né? Sobre a questão ali o pessoal ali do mundo das fadas, né? Digamos assim, contra ali os cristãos, né? Então, dando continuidade, outra coisa que eu achei interessante é que o Gorlois, aquela coisa que a gente já comentou antes, né, velho? De como a emoção cega a decisão, a capacidade da pessoa de decidir de uma forma mais adaptada, digamos assim, mais saudável até, né? O cara tava totalmente louco ali de ciúmes, né? E os ciúmes, de certa forma, acabou levando ele à própria morte, né? Porque por conta desses ciúmes que ele teve da Igraine, claro que
ali nos fatos, ela não tinha feito nada ainda, né? Ela estava cheia dos pensamentos, mas ela não tinha feito nada de concreto. E ele ali, só de imaginar que ela já tinha feito, ele mudou completamente a postura dele com relação a ela, e ele praticamente declara guerra, né, contra Uther. E você vê mais uma vez assim, uma situação onde, quando você acaba decidindo, né, as coisas cheio, tomado por emoção, muitas vezes você acaba metendo os pés pelas mãos. E isso fica claro aí na história do Gorlois, né, ou Gorlois, que a forma como termina é resultado disso, né? Esses ciúmes que vem lá antes, e aí o cara fica completamente ensandecido, não sabe muito bem como agir de uma forma adequada, e aí tudo que ele acaba fazendo é declarar guerra pro Uther e começa a tratar a Igraine daquele jeito lá, né? Se queria morrer, a gente já sabia, porque é meio que predestinado, né? Que a Igraine tem a visão e vê o duplo lá que corresponde à morte dele, né? Mas assim, na cabeça dele, né? Assim, você vê que o adultério era uma coisa muito séria, e nem só pelo sentimento dele, né? Mas o status, né? Que contava muito, né? Então, o cara era o duque, era o rei da Cornualha, né? E imagina o efeito que isso tem ao sair, né? Todo mundo fica sabendo, olha lá, a mulher dele, né? Se deitou com o Uther. Então, ele estava passando por um momento muito complicado, né? Que ele já está com a parte de se defender dos saxões, né? Ele, apesar de ele não gosta do Uther, né? Ele deixa bem claro, mas tem que, teoricamente, ele, antes dessa briga aí, por causa da Igraine, ele teria que dar suporte, né? Porque o Uther virou o grande rei, então sim, ele estava muito estressado, né? Então, assim, de fato, eu acho que ele não chegava a amar a Igraine, assim, como mulher e tal. Ele tava mais preocupado com a honra dele, né, velho? Sim, se for pensar ele assim. Se preocupou mais com o status. Eu acho, assim, ele sentia alguma coisa, mas não o ponto de o efeito que causou nele ser, de fato, a Igraine, né? Foi mais a vontade de manter o status, né? Perante o reino todo, né? Então, ele não queria ficar com aquela imagem, né? Manchada, né, velho? Exatamente. Ele estava muito mais preocupado com isso. Na verdade, era um traço comum, assim, né? Se tu for pensar, que como a mulher não tinha lugar naquela sociedade, né? A gente vê isso, elas são... não é a todo momento que aparece, pelo menos nessas outras 100 páginas não aparece isso muito, assim, de a mulher sendo colocada de lado, né? Mas era um traço comum ali entre, talvez, eu não sei se todos os homens, né? Não dá pra afirmar isso, mas acontecia ali talvez com a maioria, né, velho? Sim, ele tá... É claro que ele estava mais preocupado em não ficar como uma pessoa que foi humilhada, né? Então, eu acho que para manter a honra, ele resolveu ir às últimas consequências, né? Sim. Então, Brunão, outra coisa assim que é interessante, cara, é tipo assim, que a magia ela tá muito presente, né? E ela não é como... Teve um livro do Bernard que eu li, que era sobre o Rei Arthur também, e lá era um negócio assim mais... A magia era tipo um esquema assim, meio mágica, sabe? De enganar mesmo, de ilusionismo e tal, não tinha muito a ver com algo sobrenatural. E aqui não, aqui de fato tem, né? De fato acontece, tanto é que as mulheres que têm lá a visão, né? A dita visão, você vê que realmente acontece algumas coisas. Apesar que a gente poderia facilmente dizer que aquilo ali é uma alucinação, né? Já que elas tomavam, sei lá, algumas ervas, algumas coisas assim. Mas também tem um fato interessante, assim, que é
Tem várias premonições, né, que vão aparecendo assim com relação à história, né, que nem aquela hora lá, Viviane, né, eu nunca vou me acostumar com esse nome nessa história, não tem nada a ver. A Viviane, ela começa a ter uma visão lá sobre o Arthur, né, e aí por isso ela acaba indo prontamente lá para, eu nem lembro onde que eles estão, lá para o lugar que eles estão morando, para auxiliar, né? Então essas visões, elas são as premonições, né? Elas têm um papel importante assim nessa história, aparentemente, pelo menos até aqui, né? Porque direto aparece alguma coisa assim nesse sentido, né? Você vê que o livro ele faz questão de sempre mostrar esses desdobramentos da cultura que é praticada em Avalon, né? Igual você falou assim, tem de fato a magia, mas você também vê muitas coisas que são induzidas, igual você falou. Então, você vê que os rituais têm muita preparação. Então, você vê que as pessoas que participam, elas não estão 100% sãs, então sempre estão sob efeito de alguma poção, de alguma coisa, né? Que assim era até comum porque de certa forma facilitava o transe em que eles se encontravam, né? Assim, eu não sei se você também consegue reparar que são coisas que talvez uma pessoa não conseguiria dar conta de fazer normalmente, né? Então, eu acho que Aí fica aquela questão, né? É o sobrenatural ou é o efeito que ela tomou, né? Sim. Você vê que são as duas coisas, né? Que é até engraçado, que é um ponto que eu queria trazer, é esse, né? Que sim, você vê que principalmente a Viviane, ela faz muita questão de criticar o cristianismo, né? Uhum. Falando que o Deus dos cristãos é ruim e tudo mais, mas você vê que a vida dela também é totalmente controlada pela religião, né? E ela passou muitas coisas ruins. Quase prisioneira, né, velho? Se tu for pensar. Então, você vê que tudo que ela critica acontece com ela, né? Então, você vê que é uma mulher que se dedicou 100% à deusa, né? Então, é uma mulher que não tem contato com os filhos, né? Que engravidou para enviar os filhos para ajudar no reino, né? Então, você vê que da mesma forma que ela reclama da outra religião, ela é estritamente presa, né? A dela. Sim, realmente, assim, é aquela questão de ela fala, mas parece que tem até dificuldade de olhar para si mesma, né? E a verdade é que, assim, na minha opinião, o livro é um pouco tendencioso, assim, a exaltar essa religião ali de Avalon e olhar os cristãos com maus olhos, né? Então, tá, beleza, é uma história, mas fica isso pra mim, assim, sabe? É claro que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Que uma coisa é o cristianismo, outra coisa é quem tá ali dizendo que representa, né? Então, nessa história, como a gente já comentou, e agora nessas outras 100 páginas, não vi nenhum cristão de verdade ali nessa história. Então, tem muita gente torta, né? Essa é a verdade. E assim, eu tô até de acordo com ela, assim, com a Viviane, algumas coisas que ela fala, sabe? Então, enfim, mas é interessante o que você falou, ela critica muito, né? Fala muito e tal, mas ao mesmo tempo ela não olha pra si. Isso é tão comum, né, velho? A gente sempre nota facilmente o erro dos outros e na hora de olhar pra gente, a gente tem dificuldade pra caramba pra enxergar, às vezes até pra admitir, né? E você vê que ela é uma mulher extremamente manipuladora. Você vê que, sim, para manter as coisas do jeito que ela quer, né, basicamente o reino do jeito que ela quer, você vê que ela controla muitas vidas. Então, Sim. ela fica orquestrando as coisas de um jeito que beneficie
Avalon, né? Então, assim, parece que é por Avalon, né? Parece que é. Mesmo que fosse, que eu acredito que seja, assim, mas você vê que ela não é muito diferente, né? De quem ela critica, né? Então você vê que o fanatismo não tem essa de pode ser cristão, pode ser em qualquer religião, né? em Avalon, exatamente. Então você vê que, por exemplo, né, que a gente pega essas 200 para cá, então finaliza o arco ali da Igrane com Gorlois, né? Começa mais a focar na Morgana, na Viviane e na Morgana. Que eu vou te dizer que foi arrastado, velho. A gente não começou dizendo da experiência dessas 100 páginas, né? Pra mim, assim, só te interrompendo, Bruno. Foi difícil, velho, de ler essas 100 páginas. Achei chato, mano, aquela história ali da Morgana em Avalon. Foi arrastado. Mas enfim, continua aí. É igual eu falei, assim, então o livro mostra muito de como essa cultura lá se passava. Então, sim, foi importante essa parte para, eu acho assim, igual você falou, que o livro é um pouco tendencioso, mas eu achei que nessa parte a gente vê que também a cultura de Avalon não é arco-íris, não. Igual era pintado, né? Então você vê que a própria Morgana sofre muito, né? Você vê que tem uma outra sacerdotisa que se chama Raven. Sim. Ela fez um voto de silêncio, né? Então a pessoa nem fala, né? Então é um bagulho assim muito extremo, né, velho? Exatamente. Então assim, você vê que tem no começo ficava pintando, né? A religião da Deus é um mar de rosas, não é. Né? E vira e mexia, a Viviane falou que ela mesma passou por muita coisa. Né? Ela chega a se questionar, né, velho, em algum momento, assim, de pensar na vida que ela poderia ter tido, né, no que ela não teve e tal. Você vê que ela fala pra Morgana, olha, você, do mesmo jeito que você me ama, você vai me odiar, né? Então eu acho que esse arco da Morgana, né, sendo preparada até chegar ao ponto onde ela chegou, mostra muito isso, sabe? Que quando é igual você falou, a gente não tem capacidade nenhuma de olhar para o nosso nariz, né? E acha que o mundo tá errado, menos a gente, né? E você vê que tem gente que leva isso a fins que chegam a ser muito terríveis, né? Então, igual sabe, ela totalmente controlando ali a vida da Morgana, né? E o que eu vejo muito na Morgana, assim, que é uma pessoa muito vulnerável, sabe? Então, ela não sabe muito o que ela quer, né, velho? Você vê que ela não sabe muito o que ela quer, né? Porque desde criança já se foi decidido o que ia ser feito dela. Então, você vê que ela foi um alvo muito fácil da Viviane, né? Então, ela chega ali, né? É a deusa que quer, então tá bom. Mas você vê que desde o começo ali, né, ela sempre foi uma marionete na mão da Viviane. Eles usam muito desse esquema de falar, o destino, nananã, não sei o que lá. E aí, de repente, a pessoa tá completamente laçada, né? E a Morgana, ela se questiona, né? Basta aparecer o Galahad, ou Galahad / Lancelot, né? Aparecer ali na ilha, que ela já dá uma balançada assim e começa a deixar o que estava muito certo para ela, né, no papel ali de sacerdotisa, não fica tanto assim. E ao mesmo tempo ali dá para perceber, Brunão, o quanto ela tá vulnerável e carente, né, velho? Porque o cara mal chega, sei lá, toca na mão dela e chega a rolar um beijo, alguma coisa assim, e ela já tá praticamente se entregando por inteiro, né? E no segundo seguinte aparece uma outra mulher lá, uma freira, né? E ela vê que ela é praticamente deixada de lado, né? Então isso demonstra assim, velho, quanto uma coisa bastante comum, né, na nossa sociedade hoje, esses relacionamentos assim, fast food, né? Muito rápido, sem conhecer até. Às vezes acontecem coisas horríveis, como, por exemplo, o feminicídio, né? Tem muitas mulheres e homens. Feminicídio é com mulheres, né? Então não dá para dizer homens nesse caso, mas
acontece às vezes das pessoas mal se conhecerem e, sei lá, 3 meses, 2 meses já tá morando junto, por exemplo, e aí vai ver o cara se revela um agressor, sabe? Uma pessoa extremamente ruim, né? E que, cara, em 3 meses você não conhece ninguém, velho. Ninguém, você não conhece nem 1% da pessoa. A gente não se conhece completamente. Imagine conhecer outra pessoa, né? A gente vê isso no casamento, né? O tanto de coisas novas que vão aparecendo de tempos em tempos e coisas que você, na época do namoro, por exemplo, não fazia nem ideia, né? Então, eu fiquei pensando ali essa carência, ela é extremamente perigosa às vezes, né, velho? Então a Morgana, ela é um pouco assim, pelo menos até onde a gente conheceu ela, né? Ela tá ali meio à mercê da Viviane, aí chega o Galahad, bonitão, charmosão, e aí ela já diz que o ama até, né? Eu cheguei a ler isso em algum momento, né? Achei assim, caramba, mal conheceu e já tá amando, né? Sim, aquele ali não é tão culpa dela, porque a gente tem que analisar um contexto que ela se encontra. Então, ela foi nova para Avalon, né? Então a convivência dela na maior parte do tempo com mulheres, então ela não tem esse amadurecimento. Então ela teve 2 características ali que deixam ela vulnerável, né? O que é? A inocência, porque ela não desenvolveu isso. Não tem essa malícia ainda, né, velho? Ela não tinha malícia, porque a convivência dela é com mulher. Então, e outra coisa, e numa sociedade afastada da outra, né? Sim, exatamente. E a virgindade dela foi prometida, né? Então, se você vê ali fora do reino do Diávolo, então o normal era uma mulher muito jovem já conhecer o marido futuro e casar. Ela não teve nada disso, né? Então, até você vê que a fisionomia das pessoas da ilha não chama muita atenção. Então, ela não tem a cabeça voltada para isso, né? Então, a partir do momento que o Galahad aparece, então quebra tudo que ela estava vivendo. Então, ela vê um rapaz bonito, né? Então, eu acho assim que tudo que ela deveria ter passado gradualmente, né, explodiu de uma vez. Então ela achou que aquele pequeno momento de afeto, né, até porque eles são primos, só que pro Galahad era a coisa mais comum do mundo, né, porque apesar da idade ali, de uns 17 anos, ele já tinha convivência com mulheres, com certeza. Então você vê que ele é até meio galanteador, né, que até a Morgana pensa assim, do mesmo jeito que ele estava olhando para ela, ele começou a olhar para outra. Só que para isso é uma coisa muito comum, né? Então você vê assim, a Morgana de certa forma era muito alienada, né? Só vivia a coisa da deusa, então sim, as outras coisas normais da vida ela não viveu, né? E aí aconteceu esse momento aí dela, uma mini paixão ali, né? Rapidinho acontecer. Sim. Só voltando aí pra Viviane, né? Que eu fiquei pensando aqui. E foi um ponto que eu destaquei também, assim. Até onde ela e Merlin, né? Porque ele, no finalzinho dessas 205, né? No finalzinho ali, eles se encontram, né? E Merlin é uma figura super interessante. Os dois são, assim, né? São personagens interessantes porque eles tem ao redor deles assim um mistério, né? Uma coisa meio sobrenatural assim, então acaba deixando eles bem interessantes aos nossos olhos, né? E aí ele chega lá e mais uma vez, né? Ele e a Viviane tentando influenciar o que vai acontecer no reino, né? Eu imagino que isso vai continuar até o fim, assim, deles tentando quase que nos bastidores assim influenciar as decisões dos reis, né, de quem vai ser os reis, porque o Arthur que vai se tornar rei, ele vem dessa trama, assim, né, a sementinha que ela plantou lá atrás na cabeça da Igraine e agora já tá chegando no momento, né? Exatamente. Você vê que o
Merlin atual, né? Porque lá Merlin é um título, né? Sim, Assim ele é o como... Taliesin, alguma coisa assim. Né? Exatamente, Taliesin. Então você vê que ele ficou mais incumbido ali do Arthur, né? Um homem ficou para monitorar um homem e a Viviane para criar ali a sucessora dela, né? Que é a Morgana, né? Ela até pega de surpresa ali quando a Viviane comenta isso, né? Que ela vai ser a próxima Senhora do Lago. Então, E assim, tá dando spoiler, esse eu não li não. Não, mas ela comenta isso nessas 200 páginas. A Viviane comenta isso numa das últimas conversas que elas têm. E a Morgana fica até surpresa, ela nem esperava, né? Uhum. E, assim, a representatividade que o Merlin e a Viviane têm são, assim, os últimos é a resistência de Avalon, né? Porque você vê que o cristianismo está crescendo muito, então eles estão com muito medo de serem engolidos, né? Então é igual eu tô falando, você vê que E por isso que eles têm tanto interesse, talvez, em botar um rei ali, né? Sim, assim, é porque de certa forma eles não estão errados na ideia, né? Porque a cultura deles sempre foi essa, né? E de uma hora para outra vem outra e começa a engolir tudo, que é uma característica que o cristianismo teve, né? Então você pega aí as cruzadas, foi mais ou menos isso, a Inquisição foi isso, então eles devastavam tudo que eles não acreditavam, tudo que era de contra o que eles pregavam, então era uma coisa meio brutal. Nesse sentido, o cristianismo sim fez muito mal o cristianismo mundo, não, os homens. Exatamente, mas usando o cristianismo como desculpa, na verdade, né? Porque como eu falei, assim, os homens ali, eles levantavam essa bandeira, mas no final das contas eles não seguiam de fato, né? Era quase um status para eles, né? Era bonito falar isso, né? Que eles eram cristãos, mas no final das contas, né? Eles não eram de fato. Mas infelizmente eles usaram um nome, sim, né? Então, assim, você vê que na história é uma mancha do cristianismo, né? Por causa dessas pessoas. Então eu acho que, sim, do jeito deles, eles querem resolver esse tipo de coisa, né? Eu acho que você vê que eles não falam nem de acabar com o cristianismo, mas eles só querem manter os usos e costumes deles, né? Então, eles são, sendo a maior representatividade, né? Então, eu vejo eles com muita carga nas costas, né? Então, você vê que, igual eu falei, a vida deles é dedicada a isso e eles vão fazer o que tiver ao alcance ali, né? Para deixar que Avalon sobreviva, né? Na terra deles. Bom, a gente vai ver muito mais ainda deles, com certeza, tentando influenciar, né, as decisões ali. E eu não sei da Viviane, assim, eu não lembro dela em outras histórias que eu li de Arthur, mas Merlin com certeza estará presente, né? Outra coisa que, só voltando um pouco com relação ao Gorlois, né? Fiquei pensando assim, caraca, velho, o cara teve uma morte que naquela hora ali, velho, eu senti uma empatia por ele, sabe? Na hora da morte eu fiquei com dó dele, assim, porque o cara simplesmente, por conta das emoções, né, e das decisões ruins que ele fez, foi isso que encurtou a vida dele, né? Tudo bem que na história ali fala que é o destino e tal, não sei o que já tá escrito e não tem como mudar, mas eu fico pensando que as decisões dele, né, contribuíram muito para esse desfecho e no final das contas ele até do jeito dele, né, chegou a, entre aspas, né, amar a Igraine, né? Tanto é que ela tem aquela visão lá com ele e tal. E aí naquela hora bateu uma dosinha assim do cara, sabe? Que apesar de tudo, essa morte aí foi meu pai, assim, pro desfecho da vida dele, sabe? Sim, é porque você vê que é igual hoje, assim, a maioria das pessoas são muito ignorantes, né? Então você vê que ele era daquele jeito meio grosso, mas no fim ele não era uma pessoa ruim.
né? Mas tinha toda aquela criação dele, né? Então ele foi tomado pelos sentimentos, porque não é porque ele é uma pessoa ruim, que ele queria se vingar e tudo mais, né? Mas ele é uma pessoa muito simples, você vê que ele é muito simples, né? Que ele tem um DVD, ele cumpre, e quando as coisas saem do controle, ele nem sabe lidar, né? Por isso que eu tô falando, você vê que a maioria das pessoas dessa história sempre são controladas por algo, né? Então eles não têm muito controle sobre a própria vida, né? Não tem essa coisa de refletir. Por quê? Porque eles não têm nem esse costume, né? Sempre tudo está sendo decidido por alguma coisa que não sejam eles mesmos, né? Então, a história está decidida já, como a gente comentou, né? Pelo destino ali, pelo, enfim. Então, assim, aí, o que fica muito evidente é isso. A partir do momento que ele tem que tomar uma decisão, quando ele nunca teve no controle de fato das coisas, então você vê que são decisões erradas, né? Bom, meu último ponto, eu não sei se você tem outros pontos aí, Bruno, a gente passa um tempão ali ouvindo sobre a história né? Passa um tempão sendo contada a história da Morgana, né? E dela ali na ilha de Avalon, né? Imagino que seja uma ilha. E o desfecho final, né? É um ponto assim bem pesado, eu diria, sabe? Porque ela, nas escuras, né? Ela com certeza estava sob efeito, né? De alguma substância ali. Eu não lembro se fala assim, mas ela tá sempre tomando alguma coisa, né? Então não fica muito claro como foi no ritual anterior àquele último, né? Que elas de fato tomaram as ervas lá. Mas esse desfecho eu achei trágico, velho. Pra eles não era, né? Você vê que eles dão uma forma assim de deixar a história, até a própria Morgana, né? Ela fala, não, isso foi o desejo da deusa, então fica tranquilo, tá suave. Mas que é a coisa trágica, né? Que é o incesto que rola ali entre ela e o irmão. Claro que eles não sabiam, né? Os dois ali nas escuras e simplesmente seguindo a um ritual que até Merlin se refere a esse ritual, né? Que se ele sobreviver, se ele conseguir passar pelo teste, Arthur no caso, aí vai dar tudo certo, né? E uma das coisas era esse casamento, que eu acho que era esse ritual, agora nem lembro mais. Grande casamento. O grande casamento. Era esse, não era? Isso. Então, aí rola esse ritual do grande casamento ali. Enfim, e Arthur consegue passar por isso com louvor, né? Mas fica aquela coisa, né? Caramba, que situação, mano. Tem vários filmes e histórias assim, né? Que às vezes o cara lá depois vai descobrir que é a irmã dele, né? Mas é pesado, velho, você pensar numa situação dessa, assim. Você vê que, igual eu tava falando mais no começo, que tudo em relação a Avalon é bem maquiado, né? Literalmente também é bem maquiado. Você vê que aí começa o ritual, eles se pintam e tem toda aquela coisa. Por quê? Porque se você for bem racional, você vê que é uma coisa bem esquisita, assim, né? Porque é um monte de gente se Eu acho que alguém até sangue. Chegou a morrer naquele ritual ali, né? Você vê que, então, foi igual eu falei, ninguém faria aquilo ali por livre e espontânea vontade. Então, o que eles fazem? Então, tem toda aquela coisa de falar, né? Tem a fala, né? Que convence as pessoas, porque é a deusa que quer. Aí tem o Camo-Rei, porque ele se sobreviver, ele tá pronto para ser rei. E aí tem a grande caçadora. Você vê que eles vão maquiando com palavras e maquiando com visual e maquiando com drogas, né? Porque, querendo ou não, os elixires, as ervas que eles tomavam, tudo tinha esse propósito. Você vê que eram alucinógenos, né? Você vê que a Morgana ela não fica consciente, né? Você vê que, assim, igual eu tô falando, porque esses usos e costumes deles têm um lado bem sombrio, que é esse, né? Então eles vão fazendo assim,
vão maquiando, convencendo, alienando as pessoas, né? Você vê que as pessoas são totalmente submissas, né? A maquinação da Viviane, a ponto de você ver que elas nem questionam, sim. Você vê, a Morgana mesmo, ela começa a questionar algumas coisas, mas rapidinho fala assim no livro. Então, ela afastou aqueles pensamentos rapidamente. Então, mas assim, é isso que eu falo. Ao mesmo tempo que ela reclama dos cristãos, né, ela faz a mesma coisa. Ela maquina, ela maqueia e vai levando as pessoas a fazerem as coisas do jeito que ela quer. E ela sabia que era o Arthur que ia ser o Gamo-Rei e tudo mais. Você vê assim que às vezes ela... Será? Ela parece meio surpresa assim na outra manhã, né? Quando eles conversam um com o outro. A Viviane, ela sabia. Não, a Viviane, né, sabia. A Morgana não. Mas você vê assim que quando precisa, ela chega a ser maléfica mesmo, né? Velho, que doideira. Imagine, você vê o efeito que isso teve na Morgana e no Arthur, né? Então você... E aí, coitada da Morgana, né? Então tá ali como um peão, né? Você vê que o ponto principal é que é muito perigoso, né? Aonde você está depositando a sua fé, as suas esperanças, em quem você está depositando, né? Porque se você não toma cuidado, você está ali, vira um fantoche, né? A Morgana, até o momento, é um fantoche, né? Na mão da Viviane. Sim, e... velho, o que se faz, né? Se cria um contexto bem construído, né? Então tem a história ali do cornífero e um mito lá atrás, né? De isso é para que a terra continue a ser fértil, né? E essa questão do grande casamento também, claro, tem tudo bem construído ali, né? Tudo bem coeso, bem encaixado, e aí vem os alucinógenos, né, para facilitar os rituais ali, e acontece o que acontece com a Morgana, né, que ela não consegue afastar, porque ela rapidamente fala, não, o que eu tô fazendo é o certo, é o desejo da deusa, né, e esses pensamentos que eu tô tendo aí não tem nada a ver com essa situação, então eu tô fraquejando, né? Era tipo isso, assim. Só que ela foi colocada numa situação, velho, pesadíssima, né? Nossa, não consigo nem imaginar e não gosto nem de imaginar um negócio desse, né? Viver uma situação dessa. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai se desdobrar essa história aí. A Morgana aparentemente não vai sair traumatizada, mas o Arthur nem tanto, né? Pelo menos por enquanto, não sei. Ele ficou bem abalado assim com o que aconteceu, né? Sim. A Morgana, assim, você vê que a Morgana tem muito Daigrane. Ao mesmo tempo que ela quer começar a se rebelar com as coisas, né? Tem alguma coisa que meio que segura ela. Então ela fica muito em cima do muro, né? Até porque ela é muito devota à própria Viviane, né? Que é a representação da deusa. Então ela fica com ódio, mas aí chega na hora de explodir com a Viviane, você vê que a Viviane é esperta, né? Olha, eu não quero falar com ela agora. Você vê que levou 10 dias, né, para Viviane chamar a Morgana de volta. Então você vê que tudo é intencional, né? Então, quando a Morgana chega ali, ela já não está tão impactada como ela estava quando aconteceu, né? E aí ela chega ali, Merlin está ali, já está o outro candidato a ser Merlin tocando uma música, já para acalmar o ambiente. Então, você vê que a Viviane é muito sagaz nesse sentido de manter as pessoas do jeito que ela quer, né? Então a Morgana acho que no momento a que mais está na mão dela, né? Então ela fica em cima do muro por causa disso, né? Sim. Então, mas vamos ver aí, né? O que vai dar isso aí tudo. Vamos ver então. Bom, as minhas considerações finais aí são parecidas com as minhas impressões, né, velho? Essas 100 páginas foi mais difícil de ler, assim. Eu espero que tenha um pouco mais de ação,
nas próximas 100 páginas, né? Não sei, que não fique muito focado ali na ilha de Avalon e as sacerdotisas, né? E para mim foi um pouco difícil, sim, mas trouxe alguns pontos aí pra gente pensar, né? E para você, Brunão, suas considerações finais aí sobre essas 100 páginas que a gente leu essa semana. Para mim, eu gostei de ler porque foca muito na cultura, né? E sim, por mais que seja um livro de ficção, ele tem base nas coisas como elas eram. Então é interessante para você conhecer como era o costume das pessoas, como cada um acreditava, né, no que eles adoravam e tudo. Uhum. E é muito importante mostrar, e a gente trazendo para nossa vida, o como pode ser prejudicial também a mente humana, né? Porque no caso da Morgana, ela foi totalmente privada de uma vida normal, né? Então você vê que isso afeta muito o desenvolvimento, né? Você vê que ela é uma pessoa muito vulnerável, porque ela foi privada de tudo. E isso acontece até os dias de hoje, sabe? Sim. Umas pessoas que entram de cabeça, né, em determinada religião, ou, sabe, ou ideologia, de qualquer tipo de ideologia, né? Qualquer tipo de ideologia, idolatria, né? Então você vê que como isso pode atrapalhar muito a vida das pessoas. Então você vê que essas ideologias, essas religiões também do passado, elas tinham muito isso, né? De deixar a pessoa presa dentro de um sistema, né? Era como se fosse um animal doméstico, né? Uhum. Bom, então é isso. A gente vai ficar por aqui.